O potencial destrutivo de Omni-Man na primeira temporada de Invencível. O Omni-Man na primeira temporada de Invencível foi algo diferenciado, e não digo isso de forma abstrata. Na série, somos apresentados a vários vilões do Império de Viltrum, como Frag, o Grande Regente, e Conquista, um guerreiro milenar responsável pela expansão do Império. No meio de tantos guerreiros, Nolan Grayson, que na Terra usa o codinome de Omni-Man, se destaca. Omni-Man é um nome que significa Homem que tudo pode, ou Homem todo-poderoso. Isso é interessante, porque mostra a proposta do personagem e o seu papel na história. O meu objetivo é provar que, em toda a série, o Omni-Man foi o único Viltrumita que teve a oportunidade de demonstrar em tela o seu verdadeiro potencial e o quão formidável ele é. O impacto do primeiro episódio. No início da série, acompanhamos o dia a dia dos Guardiões do Globo, que funcionam como a Liga da Justiça deste universo. O grupo é composto por heróis como Imortal, Mulher Guerreira, Fantasma Verde, Aquários, Asa Negra, Corredor Vermelho e o Homem Marciano. Eles são claramente paródias dos heróis da DC. Mulher Guerreira é a Mulher Maravilha, Asa Negra é o Batman, Aquários é o Aquaman, Corredor Vermelho é o Flash e o Marciano é o Caçador de Marte. O único nesse caso que fica sem uma contraparte direta é o Imortal, representando um conceito original da obra. Posteriormente, os Guardiões enfrentam os Gêmeos Mauler. Um bloco de concreto quase cai sobre o Asa Negra, e é aí que conhecemos a contraparte do Superman na série de Invencível, o Omni-Man, que surge para salvá-lo. Desde o início percebemos que ele se posiciona de forma isolada, sem fazer parte do grupo. Mais tarde, vemos seu filho, Mark Grayson, manifestando seus superpoderes e conversando com o pai na icônica cena que virou um meme mundial. O verdadeiro choque acontece no final do primeiro episódio, um dos encerramentos mais impactantes da história das séries. Omni-Man atrai todos os Guardiões do Globo para a base secreta nas montanhas e os embosca. É uma cena extremamente violenta da qual você não consegue desviar os olhos. Sozinho, ele massacra a equipe, esmaga a cabeça do Corredor Vermelho, bate o Asa Negra contra o chão e o mata. Usa o bastão da Mulher Guerreira para decapitar Aquários, quebra o pescoço da Mulher Guerreira, atravessa o peito da Fantasma Verde com um soco e elimina o Marciano e o Imortal. Foi um homem contra 7 dos maiores heróis da Terra, mostrando toda a sua brutalidade. O massacre dos Flaxans. Mais adiante na temporada, a Terra é invadida repetidamente pelos Flaxans, uma raça alienígena de outra dimensão. Irritado com os ataques constantes, Omni-Man salva Mark e decide cruzar o portal para a dimensão dos invasores, deixando um aviso claro: a Terra não é de vocês para conquistar. Na Terra, o Omni-Man precisa conter sua força, mas na dimensão dos Flaxans, ele usa todo o seu poder destrutivo sem restrições. Seus 4 principais atributos são a super força, super velocidade, super resistência e a capacidade de voar em altas velocidades. A combinação de sua velocidade extrema com voo literalmente incendeia a atmosfera do planeta alienígena através do atrito, destruindo cidades inteiras e dizimando a população por onde passa. Após assassinar o líder da invasão, ele força os cientistas locais a abrirem um portal de volta para a Terra e, antes de sair, joga um asteroide contra eles. Esse evento consolida no espectador a certeza de que ele é uma força imparável. A descoberta e as defesas da Terra. Durante o resto da temporada, Nolan vive um dilema interno. Ele se importa com Mark e com a vida que construiu com sua esposa, Debbie, mas precisa cumprir sua missão de preparar a Terra para a expansão do Império de Viltrum. Ele teme a reação de Mark ao descobrir a verdade, e suas suspeitas se confirmam mais tarde, quando o jovem recusa a proposta.
Eventualmente, Deb e Cecil Stedman, chefe da Agência de Defesa Global, descobrem que Omni-Man foi o assassino dos Guardiões do Globo. Ao perceberem que o planeta está desprotegido contra ele, Cecil mobiliza todos os seus recursos possíveis para eliminá-lo. A agência tenta de tudo, dispara um laser orbital bilionário que consegue apenas fazê-lo sangrar um pouco, e enviam os reanimadores, ciborgues criados a partir de cadáveres. Por fim, Cecil joga contra ele um monstro de granizo, uma criatura que o Omni-Man já havia derrotado no passado, mas que agora foi modificada quimicamente. Cecil injetou drogas para fortalecer o organismo da criatura e removeu cirurgicamente todos seus receptores de dor, transformando-a em uma máquina de matar implacável. O confronto com o monstro modificado. Quando Mark, invencível, chega para ajudar na luta contra a criatura quimicamente modificada por Cecil, ele ainda não sabia que seu pai havia assassinado os Guardiões do Globo. Naquele momento, o Omni-Man parecia o vilão da história, mas Mark decide ajudá-lo. Durante a batalha, fica claro que a maior preocupação de Nolan era evitar que seu filho morresse, e não que ele estivesse enfrentando uma dificuldade real contra o monstro. No fim, quem derrota a criatura é o próprio Invencível, que consegue explorar de forma inteligente a fraqueza do monstro, a eletricidade. A filosofia de combate Omni-Man. Após esses eventos, fica evidente que o Invencível é a única força capaz de parar Nolan. O Omni-Man sobreviveu a ataques que matariam qualquer outro herói da Terra, e sua disciplina militar o torna extremamente eficaz. Ele ataca de maneira rápida e cirúrgica, sem se deleitar na violência. Essa postura cria um forte contraste com outros Viltrumitas. O guerreiro conquista, por exemplo, prolonga o sofrimento dos adversários por pura diversão, o que acaba gerando brechas para contra-ataques. Nolan, Omni-Man, por outro lado, encara a conquista como um emprego e uma missão profissional e não como entretenimento. Nolan funciona como uma verdadeira tropa de elite. Ele é focado e racional, o que constrói a narrativa de que ele é um ser totalmente imparável na primeira temporada. É apenas mais tarde na história que o público descobre que os Viltrumitas possuem fraquezas. Mais adiante, somos apresentados a vulnerabilidades como a frequência sonora, que Cecil usa para paralisar Mark, que é um meio Viltrumita, metade humano e metade Viltrumita, além de criaturas extremamente poderosas chamadas Ragnars e o devastador vírus do flagelo, que quase dizimou a raça Viltrumita no passado. O espetáculo da brutalidade e a vitória moral de Invencível. No final da primeira temporada, somos confrontados com o ápice da brutalidade quando Nolan decide espancar o próprio filho para forçá-lo a aceitar a dominação da Terra. É uma sequência angustiante onde Omni-Man arrasta Mark pelo planeta. Na cena mais marcante e chocante, ele segura o filho em frente ao metrô, em movimento, usando o corpo super resistente de Mark para despedaçar o trem e massacrar dezenas de passageiros inocentes. Ele continua o espancamento até chegarem ao topo de uma montanha, desferindo golpes brutais e implacáveis. Fica claro que, se Omni-Man quisesse dominar a Terra naquele instante, ele conseguiria. O Invencível era a última linha de defesa e estava sendo fisicamente destruído. No entanto, o desfecho da luta prova o verdadeiro significado do codinome de Mark. Ele não é invencível por ser impossível de ser ferido em combate, mas sim pela força indestrutível de seu espírito e de seu psicológico. Mesmo completamente ensanguentado, desfigurado e sendo estrangulado, Mark levanta as mãos e insiste que vai pará-lo. Você está lutando para ver tudo e todos que ama decaírem, virarem pó e sumirem. O que você terá depois de 500 anos? E Mark responde com pura emoção: eu vou ter você, pai. Essa resposta garante a Mark a vitória. Ele não venceu Nolan fisicamente, mas o derrotou moral e espiritualmente. O soco final de Nolan é interrompido por um flashback da infância de Mark. Uma análise psicológica muito precisa do personagem aponta que no passado Deb ensinou Nolan que ver a felicidade do filho trazeria alegria para ele também. Ao olhar para Mark totalmente destruído no presente, Nolan percebe que a dor do filho se tornou a sua própria dor, o que quebra a postura implacável de Omni-Man. E é o choque de perceber que ele mesmo foi autor de todo aquele sofrimento.
Consumido pelo arrependimento e pela vergonha, Nolan desiste da invasão e foge voando em direção ao espaço, encerrando a primeira temporada de Invencível. Esse ato trará consequências gigantescas para o restante da série, mas esse é um assunto que posso trazer em um próximo vídeo. Muito obrigado.